Oi, gente, tudo bem? Eu estou na página 94, opinião e argumento, ainda no módulo 21, porque é um assunto extremamente importante. Hoje nós vamos desenvolver algumas atividades do Em Casa e eu vou começar a partir desta tira do Armandinho. Essa tira aqui, ela trata exatamente do tema que toda opinião deveria ter um bom argumento. Depois eu vou pegar no Em Casa um texto cujo título é Eu Também Acho que Sim. Nós vamos falar bastante dessa questão do achismo, de que todo mundo acha. Esse texto, ele é de um escritor português, vocês vão ver pelas palavras, vocês vão dar uma estranhadinha aí em algumas palavras. Eu facilitei para vocês, coloquei entre parênteses o significado. É Rodrigo Mota de Deus, o autor desse texto. E depois tem mais uma tira aqui, ó, do Gonzalez, também tratando das questões bons argumentos. No final da aula, nós vamos fazer as atividades que estão propostas na página 99. Na verdade, essas questões eu adaptei, vocês vão perceber que a pergunta está um pouquinho diferente. Eu coloquei mais uma questão, inclusive. Como que vai ser, então? Nós vamos iniciar, eu apresentando alguns slides e falando para vocês do que seria o achismo. E vocês vão ver que este hábito, ele, de uma forma geral, ele está generalizado. O legal é você ter certeza daquilo que você está falando e você argumentar e sustentar os seus argumentos com dados, com base e com informações concretas. E não simplesmente, eu acho. Para a gente desenvolver essa aula, depois dos slides, eu vou colocar um vídeo. E nesse vídeo vocês vão ver que o enfoque maior é acerca do mercado de trabalho. Então, para vocês verem a importância dessa aula, não é só para fazer uma boa redação, não é só para tirar uma boa nota, mas também para a vida, para vocês saírem com argumentação melhor, sustentando as ideias de vocês. Então, não é opinião só, é um argumento, para vocês terem realmente certeza daquilo que vocês estão falando e para vocês melhorarem, na verdade, a comunicação de vocês. Vamos então para a aula, gente? Bom, gente, vamos lá. Módulo 21, opinião e argumento. Então, como eu já falei, a aula nossa hoje será a atividade do Em Casa, que está na página 98. E hoje nós vamos falar sobre o que é achismo e como evitá-lo. Para a gente iniciar, então, esta aula, primeiro eu vou passar um vídeo que esclarece para vocês de uma forma bem humorada, digamos assim, sobre o que é achismo. Inclusive, vocês vão ver que eles estão até com a camiseta e eles falam sobre menos achismo e mais dados. Vamos ouvir então? Fala galera da Métricas Boys, eu sou o Luciano Fialho. Sou Gustavo Esteves. E hoje a gente veio aqui para poder falar sobre um conceito que a gente trouxe para o mercado, que é o menos achismo mais dados, que é basicamente tomar a decisão pautada em dados e não para onde o vento sopra. Basicamente, menos achismo mais dados, uma frase inventada por este ilustre senhor aqui, Luciano Fialho, mas basicamente para a gente poder tomar decisão baseada em dados e não em achismo. E aí quando a gente fala disso parece que é óbvio, né? Mas não é algo tão óbvio assim como a gente... No dia a dia nunca era. Porque nunca tem tempo suficiente para poder rodar aquele teste, nunca tem tempo suficiente para poder contratar alguém, para poder desenvolver aquilo da maneira correta. E pior que isso, você sabe muito bem, principalmente você que está assistindo a gente aí, você com certeza sabe que você vivencia no dia a dia da sua empresa, no dia a dia de onde você trabalha, com certeza decisões baseadas no umbigo de um ser. Exatamente. Este ser que a gente já chamou aqui no nosso canal do YouTube de hipo, né? Que é o hipopótamo, a pessoa mais bem paga na empresa. E você sabe muito bem que muitas vezes é difícil questionar. Só que o menos achismo mais dados vem justamente como um manifesto a esse tipo de pessoas e uma forma que você pode contra-argumentar sem ser babaca, né? Muitas vezes essas pessoas são babacas e falam, é do meu jeito porque eu mando. E você pode contra-argumentar. Uma forma que a gente defende muito no menos achismo mais dados, nesse manifesto, é que você, quando tem uma opinião de uma pessoa dessa, você confronte essa opinião falando o seguinte, olha, eu não sei se você está errado, deixa eu analisar. Não, e você contra-argumenta com os dados. Não, peraí, você está falando isso, mas o que os dados estão trazendo é isso daqui. Você tem certeza de que você quer tomar os dados baseado na sua opinião e não no que os nossos usuários estão dizendo? Exatamente. E aí você deixa o cara na dúvida. Não, peraí, será que ele vai ter peito de fato para poder... Contra-argumentar. Exatamente. Ou executar do jeito dele, sacou? A gente tem um case bem legal, quando eu e o Luciano trabalhávamos no outro e-commerce, que foi um diretor que chegou até a gente
e chegou pra gente e falou o seguinte: a gente tá com um problema muito sério no nosso e-commerce. Grade a gente furada. tem grade furada de calçados, uma porrada de calçado parado lá no estoque, e cada dia que esse calçado fica parado, a gente perde mais dinheiro. A gente precisa fazer esse calçado sair. E a gente chegou e falou assim: poxa, mas com uma grade furada, como é que eu vou vender para homem 39, né? É um número menor para homem. Como é que eu vou vender para mulher 40? A grade furada funciona mais ou menos dessa forma. E aí o Luciano, numa dessas, chegou e falou assim: doa essa porra toda. Doa essa porra toda. Vamos doar esses tênis aí e fazer uma ação social com isso. E aí, na época, a gente chegou e pensou assim, pô, é uma boa. A gente podia filmar isso, era próximo do Natal. A empresa tem E era pré-Olimpíadas. e a empresa tinha um bom cunho com o Natal. A gente podia pegar um Papai Noel com esses sapatos todos dentro de uma saca, levar para uma ONG ou para alguma instituição, doar esses calçados, nem que fosse até para moradores de rua, e a gente criava desse problema um cunho social. E riram da nossa cara de forma exponencial, dizendo que nós éramos loucos. E, basicamente, depois de tudo, sabe o que aconteceu? A empresa nunca conseguiu tirar os produtos de lá. E quem a empresa teve que fazer? Doar a porra toda. A empresa simplesmente chegou no momento que ela não tinha mais como ter... O custo daquele produto parado no estoque. Teve que doar a porra toda. Doou alguns meses depois, só que sem fazer ação social, sem ter nenhum cunho legal em cima disso. Exatamente. A gente talvez, naquela época, tivesse a cabeça que a gente tem hoje, a gente traria mais dados que pudessem contra-argumentar a nossa... Exatamente. Na verdade, até dar mais poder à nossa opinião naquela situação. E pautar tudo baseado, a gente pode entrar levando esses projetos sociais, focando em estados que a gente não está. Exato. E aí, pô, vamos lá para ver quais são os estados que mais compram, ou que menos compram, para a gente poder levar para esses projetos aqui. Expansão da marca. Exatamente. Exato. Então, essa é uma forma que a gente venciou, que na qual você poderia estar utilizando esse manifesto menos achismo mais dados. E é uma coisa que, às vezes a gente tem adesivos, a gente tem eventos aqui no Rio de Janeiro, menos achismo mais dados, para fomentar essa decisão. E toda vez que alguém vê esse menos achismo mais dados, as pessoas olham e falam assim, cara... Adorei isso. Onde eu posso usar? Na tua vida. Você não precisa usar no profissional, pode usar na vida pessoal até, menos achismo mais dados. A gente contra-argumenta. E, cara, é uma coisa muito, muito foda quando a gente fala do menos achismo mais dados, porque é uma decisão, cara, que você toma na tua vida pessoal. Você precisa trocar de um apartamento. Você sabe quais são os prós e contras, você analisa isso perante os dados que você viu do Zap e de outras paradas. Exemplo onde você usa mais dados e não pode se basear em achismo, você vai para trocar de carro. Você pega as especificações de um carro, do seu, e você vai ver qual que vai ser o melhor para você poder definir sua conta. E, de novo, a gente já falou sobre isso aqui em vídeos no YouTube, mas basicamente a gente tem, quando a gente fala de dados, não necessariamente a gente está falando de Google Analytics, gente. A gente está falando de dados. Sacou? A gente está falando de, pode ser uma prancheta, pode ser um Excel, dados. Onde você puder extrair esses dados, você pode usar eles na tua tomada de decisão. E aí o grande ponto que a gente quer falar aqui, porque eu não quero falar mindset para não aparecer outros tipos de pessoas, mas o grande ponto que a gente quer falar aqui é, basicamente, a gente está trazendo para você uma forma de pensar na qual você possa contra-argumentar as decisões baseadas no umbigo de uma pessoa como essa, né? Eu tenho uma frase muito legal de uma professora minha da faculdade, que eu falei para ela que um determinado produto não funcionava, porque não tinha como, quem ia comprar aquilo? E ela falou uma frase muito boa para mim, que acho que é um cunho muito forte ainda desse menos achismo mais dados, que o que ela falou para mim foi simplesmente assim: Gustavo, não é porque você faz ou deixa de fazer que o mundo faz ou deixa de fazer. O mundo é maior que o nosso umbigo. Ela falou exatamente isso, professora falecida, muito gente boa, que me ajudou muito na minha carreira aí, falou exatamente isso, que ajuda muito nesse cunho menos achismo mais dados. Não é porque você é contra ou a favor que o mundo é contra ou a favor. O que você tem que fazer? Testar, comprovar. Testar. Você menos poder... eu acho, mais eu tenho exatamente. Exato. E esse é o manifesto que a gente gostaria de explicar para que você olhasse esse manifesto aqui de menos achismo mais dados, prestasse atenção no que a gente está propondo para você e usasse e falasse pra gente como você tem usado dados para contra-argumentar opiniões dos hipopótamos aí e também como você tem usado dados para tomar decisão diária do teu dia a dia e como isso pode ter te ajudado já, né? Exatamente. A intenção aqui é acabar com achismo e acabar com os hipopótamos. Exatamente. Basicamente, se a gente puder deixar aqui o recado final pare com eu acho e fale, eu analisei, eu tenho um dado que comprove. Baseado nos dados. Baseado nos dados, exatamente isso. Espero que vocês tenham gostado desse nosso manifesto. Se sim, dá um likezinho, se não, dá um dislike também, que o robô do YouTube vai ajudar a gente de qualquer forma, tá bom? Não esquece de deixar as dúvidas e sugestões de próximos vídeos aqui nos comentários. Muito obrigado e um abraço. Então, como vocês viram, o que é achismo? No dicionário, eu encontrei
a seguinte definição: é um substantivo masculino e que quer dizer teorização fundada no subjetivismo do eu acho que. É aplicável a qualquer campo teórico. Esse aqui é o perigo, né, gente? Ou seja, ela tem uma variação que também podemos falar de achadismo. Então vamos lá. Essa questão, no caso, essa expressão é muito utilizada quando desconhecemos a natureza de um determinado assunto e fazemos questão de tentar explicá-lo, levando em consideração apenas a nossa opinião própria sobre aquele tema. Na verdade, isso ocorre quando nós achamos que sabemos, ou pior, gente, quando nós sabemos que não sabemos e enrolamos, enchemos linguiça. Se queremos ser bem-sucedidos em nossas comunicações, precisamos apresentar dados estatísticos, fatos de conhecimento público, fazer alusão histórica, citar exemplos concretos, utilizar citações. Só assim conseguiremos fortalecer a nossa argumentação e transmitir com eficiência as nossas ideias. Essa estratégia, além de ser bastante cobrada pelos corretores numa prova de redação, dá credibilidade à nossa defesa e garante uma boa nota. Mas afinal, como estudar redação? Eis a pergunta em toda a época de prova. Leituras, pesquisas, diálogos, passeios culturais, filmes e até o hábito de estudar as demais disciplinas são excelentes práticas para ampliar o nosso repertório sociocultural, melhorar o nosso conhecimento gramatical e ampliar a nossa capacidade criativa. Então vamos lá. Ampliar o repertório sociocultural, porque tudo que a gente vê e ouve, aprende, a gente pode colocar como um argumento, pode fazer uma alusão histórica, pode citar um exemplo concreto a partir daquilo. Melhora o nosso conhecimento gramatical, porque se a gente está fazendo leitura, automaticamente a gente está assimilando como se constrói um parágrafo, como se constrói um texto, a questão da vírgula, a questão da pontuação. Então a gente vai já assimilando o correto. É claro, tem que ler textos bons. E amplia a nossa capacidade criativa também, porque você vai se informando sobre outras histórias, outros finais, outras ideias. Então você vai agregando um pouco isso, desenvolvendo o seu senso crítico e vai melhorando o seu repertório. São exercícios fundamentais para deixar a nossa argumentação mais eficiente. Quem aqui nunca ouviu dos pais ou dos avós, porque vocês são jovens? Na sua época eu tinha que fazer a pesquisa na biblioteca da escola, olhando a enciclopédia, que atire a primeira pedra. O que isso quer dizer, professora? Que hoje nós temos em mãos o celular, o computador, a internet e temos tudo de que precisamos para aumentar o nosso repertório sociocultural e melhorar a nossa argumentação. Então hoje não dá para ficar com dúvida, tá? Você tá lendo, tem uma palavra, você já corre lá no Google, vai lá no, né? Então você já vai pegando essa informação e você já vai melhorando isso, então ampliando. Só que não basta acessar os portais de notícia e ler as manchetes apenas. Você precisa ler a matéria toda e, inclusive, ler as outras opiniões nos comentários. Ler quem pensa diferente de você para você desenvolver esse senso crítico. Então vai lá naquele fórum lá de discussão, nos comentários das notícias, que é legal. Ou assistir a vídeos no YouTube. Tem várias lives, tem vários podcasts, tem várias informações que você pode acompanhar, as séries, os filmes. Então, hoje dá para a gente fazer esse trabalho de pesquisa bacana acompanhando tudo isso, inclusive seguindo comentários de personalidades por meio do Instagram. Então é legal também, né? De repente você segue algumas pessoas que têm bons comentários, que fazem boas reflexões, e aí você vai acompanhando. Tudo isso é legal. Agora nos exercícios. A primeira tira, ela tá na página 97 e a segunda tira, ela tá na página 99. Vamos então? Uma árvore deve ter boas raízes, uma casa deve ter boa fundação e toda opinião deveria ter bom fundamento. Então essa é a tira do Armandinho. Página 99. Idiota, cretino, gordalhufo, acéfalo, demente, verme.
crápula, sebento, mondrongo, bexigoso, bufo, ranhoso, pária. Acabaram-se os bons argumentos. Essa é a tira do Gonzales, está na página 99. Eu também acho que sim. Esse texto está na página 98. Podíamos pensar, concluir, considerar, examinar, estudar, deslindar, que quer dizer explicar, explicitar, apreciar, ponderar, refletir, que quer dizer refletir, julgar e até esmiuçar, mas raramente o fazemos. Cada vez mais, raramente, apesar da grossura do dicionário em Portugal, sobretudo, achamos tudo, achamos todos. A carência de dados suficientes para emitir opinião não inibe ninguém, porque temos o acho. Das vantagens e desvantagens da energia nuclear, a problemática do lateral esquerdo do Benfica, um time de futebol, todos acham com a mesma convicção. Ouvimos achamentos e nem damos por isso. Dos ministros aos populares, dos comentadores aos analistas, dos deputados aos treinadores. O que pensa sobre isso? Olha, eu acho que mais do que um vício no linguajar, o achismo virou praga. É que o achismo dispensa a melhor opinião, dispensa os grandes fundamentos, fica entre o instinto e o palpite e não responsabiliza o autor. O ministro das Finanças, na sua última entrevista à Rádio e Televisão de Portugal, usou 5 vezes a expressão acho. Estava a falar o valor do déficit no orçamento do Estado. Rodrigo da Mota de Deus. Esse texto ele tem assim entre parênteses essas informações porque eu já fui colocando para vocês porque eu mantive a escrita de como seria o português de Portugal, tá, gente? Então vamos lá. Nós vamos agora então fazer as atividades. Atividades propostas. Então vamos lá. A primeira, sabendo que a opinião é sempre pessoal e depende de como a pessoa vê o mundo à sua volta e reflete sobre ele, você concorda com a tese defendida por Armandinho na página 97? Então, ele naquela tira, ele está falando sobre a casa ter boa base, a árvore ter boas raízes, e aí ele acha que a opinião também deveria ter bons fundamentos. Então, pensa nisso e responda aí. Questão 2. O autor do texto, eu também acho que sim, da página 98, afirma que achismo virou praga. Segundo ele, por que isto ocorreu? Gente, segundo ele. Então, não é para responder de acordo com a sua opinião. Vai lá no texto e verifica por que ele acha que isso ocorreu. Então, você vai colocar aí. 3. Qual é a relação entre a tese do autor do texto, eu também acho que sim, e a opinião de Armandinho? Então, é uma relação. Ambos pensam o quê? O que há em comum entre a opinião de ambos? 4. No último parágrafo deste texto, o autor relata um fato. Qual é a função deste relato no texto? Então, no texto eu também acho que sim. Lá no finalzinho, ele trabalha com um relato, um fato. Então, qual é a função do relato no texto? Aí eu estou falando sobre a questão dos relatos, dos argumentos que são baseados, em fatos e qual é a função disso num texto. 5. As tiras são textos de humor e também críticos, quase sempre. Como se obteve o efeito de humor na tira de Fernando Gonzales, na página 99? Então, é aquela tira dos xingamentos, tá? Então, como foi o efeito de humor? Onde que tá o humor nessa tira? Olha, gente, humor não é achar engraçado, tá bom? Eu não achei engraçada a tira, mas tem efeito de humor. Então, você vai procurar qual foi o recurso utilizado para garantir humor nessa tira. Pode-se afirmar que tanto as tiras quanto o texto recorrem à ironia na sua conclusão? Justifique sua resposta. Então, veja bem, são os 3 textos, as 2 tiras e o texto, eu também acho que sim. Podemos afirmar que os 3 trabalham com ironia na conclusão? Se você acha que sim, justifica por quê. Se você acha que não, justifica por quê. Sim, os 3 têm humor. Não, apenas alguns têm humor, certo? E aí você vai justificar. Provérbios são criações populares que muitos tomam como verdades. Encontre
argumentos para os 2 provérbios a seguir, a fim de mostrar que a tese exposta por ele é válida e não é válida. Então, os provérbios eu não coloquei aqui porque não caberia no slide. Você vai pegar isto, está na página 100, lá embaixo. Na verdade, existem 4 provérbios. O primeiro, em boca fechada não entra mosquito. O segundo, águas passadas não movem moinhos. O terceiro, onde há fumaça, há fogo. E o quarto, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, você vai, desses 4 provérbios, da página 100, você vai pegar 2 e aí você vai argumentar. É válido? Por quê? Não, não é válido. Por quê? Entenderam, gente? Aguardo vocês na próxima aula síncrona para corrigirmos, então, esses exercícios. Certo? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham gostado da proposta e que tenham feito os exercícios. Estou contente, vocês estão aproveitando bastante, pelo menos eu tenho notado alguns alunos perguntando, interessados em saber a resposta, em resolver as atividades. Isso é bom, continuem assim, fazendo os exercícios, participando das aulas, participando mesmo. Tem aluno que eu ainda não ouvi a voz e não vi aqui. Então eu quero que vocês realmente tirem dúvidas, participem e continuem fazendo as atividades. E eu aqui continuo, então, preparando aulas para vocês. Certo, gente? Tchau, tchau!